How are you doing today, Norma? Como que você tá hoje, Norma? Tudo bem? Yes. Bem, tô bem. Everything okay? Agora tá ficando mais difícil, porque eu tô morando aqui nos Estados Unidos, aí algumas coisas eu entendo, outras não em inglês, eu fico bem mais perdida do que antes. Now I'm getting a little bit lost because now I live in this state, so I understand some things and other things I don't, so I'm even more lost than before. Right, right. I mean, I saw that you moved to Las Vegas, right? That's where you are now. So, I mean, what made you want to do that? Were you just like need to make a change? Why'd you make the move? Eu vi que você mudou para Las Vegas agora. Por que você fez essa mudança? Você sentiu que você precisava mudar alguma coisa na sua vida ou essa mudança foi feita por quê? Na verdade, o primeiro motivo a gente veio para fazer foi uma luta mesmo. Porém, já tinha essa ideia de mudar, porque no Brasil eu não tinha muito sparring, eu não tinha muitos treinos, e a gente queria que outros professores também entrassem, né? Porque eu só tenho um treinador, que é o Johnny, que é meu esposo, e a gente queria outros treinadores também, porque a gente está atingindo um nível mais alto, então você precisa de uma equipe mais consolidada. E no Brasil a gente não estava achando qualidade para juntar com ninguém, né? Com a equipe que tinha essa qualidade para fazer isso. Então a gente veio para fazer uma luta, a luta caiu, eu tive problema no corte de peso de novo, e por um pedido do próprio UFC que a gente ficasse no PI para fazer os estudos, para ver o que estava acontecendo, a gente acabou resolvendo ficar aqui definitivo, viu que seria a opção mais saudável e profissional que a gente poderia tomar naquele momento. So yeah, I had my first fight at the UFC, and when that happened, we were already thinking of moving to the USA because in Brazil we were having a lack of sparring partners and in training, so it was becoming a little bit more difficult. And the fact that I was trying to make my fighting level better and higher, I felt I needed new trainers and new coaches to help me out with that. So the second fight with UFC was going to happen, but it ended up not coming through because I missed weight. And so then the UFC actually asked me to stay there with a PI to help get things right. And so I decided to stay. I think it was the healthier option for myself. And until now, it's been working out well. Yeah, I mean, that's good to hear. I think some people, they don't realize like how maybe weirder or different it is when just traveling, that's the one thing, but actually moving and, settling yourself into a new spot, a different part of the world, right? The culture shock is a real thing, right? So I'm sure it's been a little bit weird for you at first. Acho que as pessoas nem levam em consideração quão estranho é ficar viajando, ainda mais quando você muda para um lugar novo. Choque de cultura é algo real, né? Você tem sentido isso? Eu acho que o maior estranhamento assim, que eu tive aqui foi, de fato, os colegas de equipe, porque no Brasil a gente tem um jeito diferente, né? Nós brasileiros, a gente o estilo de família na equipe é diferente, a gente se reúne no final de semana, eu fico mais próximo da equipe do que, de fato, da família. E isso aqui é algo mais distante, assim, eu sinto que a galera é mais chega, treina, vai embora, não tem tanto, um ou outro, assim, até tem mais contato, mas foi o maior choque de cultura que eu tive, né, de vivência aqui, foi esse, dentro da academia, assim, que isso é uma coisa que eu sinto muita falta, por exemplo, essa coisa do Brasil, sabe, de ser muito unido, a equipe vira, de fato, sua família. I think the weirdest thing that happened was the issue of teammates. In Brazil, teams work very differently. In Brazil, in the gym, we end up being closer to teammates than our actual family because we go out on the weekend and we spend the whole week together. And in our free time, we also meet up. And I think here things work a little bit differently. People go to the gym, work out, and then they go back home, and that's kind of it, So I think I miss that family vibe in the gym. That's something that I still miss. That's weird for me.
Yeah, I could imagine, when you spend so much time with people, no matter who they are, it's going to be a little bit sad to leave that, I'm sure. But you've been training at Syndicate, right? And, I'm just curious, how that has been from a training aspect, but like the language barrier, that kind of thing has that been difficult too? Just training with, different people from different parts of the world. Imagino que deve ser meio triste, né? Isso de você sair do seu lugar onde você conhece as pessoas e tal, ir para um lugar meio desconhecido. Mas eu tô vendo que você está treinando no Syndicate e queria saber como que tá o treino lá e como tá essa questão de barreiras de linguagem. Você sente que isso atrapalha, talvez, um pouco sua interação com as pessoas? Muito. Interação com as pessoas é muito, porque apesar das meninas, principalmente, sempre, né, tentar brincar comigo, tá, mas eu não consigo entender muita coisa, até estou fazendo aula de inglês, tentando melhorar, mas sempre foi uma dificuldade para mim. Mas, assim, pelo menos nos treinos não me atrapalha, porque eu sempre fui muito visual. Então, eu consigo ver os professores passando as posições, e também tem o meu esposo, que está comigo no treino, ele entende tudo, então ele fica, né, sempre do meu lado, passando ali o que tem que ter feito. Mas te falar que não atrapalha, mentira, atrapalha um pouco. Fica um pouco difícil às vezes, mas eu estou conseguindo, assim, levar bem a questão dos treinos. Eu acho que a maior dificuldade mesmo seja a interação com as pessoas. Yeah, I think the language barrier really makes makes it difficult to get closer to people, but it doesn't affect my training. I'm a very visual person, so I can understand things that are going on and I can follow the example. My husband is also always there and he helps me out when I need things. But yeah, I think the biggest challenge really is the interaction with other people and the language barrier. I'm doing English classes, so I'm trying to get things done in that sense, but it's still a little bit of a challenge. Right, always a work in progress. So it's got to take it day by day, and you'll improve as time goes on. So I'm curious though, Norma, because like there's a lot of female fighters at Syndicate, very talented ones. And is that something new for you, getting to train with so many options for women? Like, do you like that? Because I know a lot of people will say that female fighters specifically will say it's different to train with men compared to women. Is that something new for you? Do you enjoy that? Sempre é um trabalho em progresso, né? Então a gente sempre tem que trabalhar em alguma coisa. E que bom que você está trabalhando nisso, nessa de aprender inglês, né? E uma coisa do Syndicate que me parece é que tem muitas mulheres lá. Isso é algo novo para você, de ter muitas lutadoras mulheres junto no gym? Muitas lutadoras falam para mim que é muito diferente lutar com homens e lutar com mulheres. Você sente isso? Muito. Realmente eu nunca tive a oportunidade de ter mulheres para treinar comigo. No Brasil eu sempre treinei com homem, né? Uma vez ou outra que a gente conseguia uma mulher para treinar. Porém, até aqui na Syndicate tem muitas meninas, eu treino muito com elas, mas eu também gosto de fazer alguns treinos com os meninos, porque realmente eu sou um atleta muito forte, eu tenho golpes muito duros, então às vezes as pessoas ficam as mulheres ficam com um pouco de medo de treinar comigo, mesmo eu tentando ser menos não machucar as pessoas, aí eu acabo às vezes, as meninas ficam com um pouco de medo, então eu ainda acabo treinando com os meninos, né, e fazendo os sparrings, principalmente em camp, né, como eu estou em camp agora, eu acabo fazendo os sparring com os meninos também. Yeah, it really is very different fighting with men and women. I'd never had the opportunity to fight with women and train with women before this, so it's really cool. I enjoy training with women, but I still also really like training with men. I think that I'm really strong, and I think some women are a little bit afraid to train with me. So, especially when I'm in camp, I think I prefer training with men because I feel like I don't have to contain my strength. Right. I mean, it's always good to get find that balance and experience new things a little bit. Try the training with all different types, but understandable in that regard. And going back to your last fight though, Norma, congratulations first of all on that fantastic win against Felicia Spencer. I want to tell you right now though, I'm going to humbly brag that I was one of the few who believed in you. I saw that there were some people counting you out in that one because of the short notice and everything, but I told them, don't sleep on Norma Dumont. She's going to win this thing. And what do you know? You did it. So looked fantastic in there.
just what do you make of the performance now with all this time to look back on it? How happy are you with it? I mean, was surprised that it was a split decision. Think it was more clear than that, but just how happy are you with that win? Só queria voltar rapidinho para a sua última luta. Parabéns. Eu não quero me gabar aqui muito, mas eu fui um dos poucos que disse que você ia ganhar. Muitos outros jornalistas não acreditavam nisso e eu falei, botem fé nela que ela vai conseguir fazer dar certo e dito e feito, né? Você conseguiu uma performance tanto. Queria saber olhando agora, passado o tempo, o que você acha da sua performance? Foi estranho, né? Uma decisão dividida, porque sua vitória ali foi muito clara. Mas, passado o tempo, o que você acha dessa sua performance? Primeiro, obrigada, né, por acreditar. Então, eu depois, assim, obviamente que a gente aceitou a luta com 3 semanas. Eu tinha acabado de tentar bater o peso na divisão de baixo, então eu também estava um pouco mais leve. Estava sentindo muito ainda os efeitos do corte de peso, né? Durante o corte de peso da luta contra a Felícia, eu senti muita dor nos órgãos. No dia da luta, eu acordei ainda com muita dor na região do abdômen. A gente sabia que venceria a Felícia, porque o estilo de jogo não casaria. A Felícia, ela é uma atleta versátil, porém ela não é muito boa assim, em nível tão espetacular em nenhuma das áreas. Eu sabia que eu tinha tanto um jiu-jitsu quanto um jogo de queda, quanto uma trocação melhor, mais forte, mais firme do que a dela. Então a gente aceitou a luta sem muita preocupação com relação a isso. Obviamente que a gente sabe que ela era dura, mas a gente sabe que tinha arma para vencer em todas as áreas. Mas eu fiz ali, naquela luta contra a Felícia, eu fiz o que dava para ser feito naquele momento, porque eu não estava bem fisicamente, e eu estava sendo pressionada, né? Querendo ou não, eu tinha acabado de falhar 2 vezes na balança, divisão de baixo, então eu me sentia pressionada para fazer uma excelente performance. Então, assim, foi uma boa luta, foi uma boa performance, mas longe do meu auge, longe do que eu poderia apresentar naquela luta, exatamente por alguns problemas, não ter tido um camp completo, ter acabado de tentar bater o peso de baixo, ainda estava com muitas falhas. No terceiro round eu comecei a sentir um pouco de dor na região do abdômen, então eu tive que pisar no freio na metade do terceiro round. Então, assim, foi uma boa performance, mas eu ainda sei que foi abaixo do que eu poderia apresentar. So, thank you for believing me, first of all. It was a pretty tough thing, right? I accepted the fights with 3 weeks notice. I had tried to make weight before, and it hadn't worked out. So I was still under the effect of weight cutting. My insides, my organs were still hurting on fight day. So I wasn't perfectly prepared, you know. We knew she wasn't a spectacular fighter. She's obviously a great fighter, but we knew that I could beat her in all fronts of fighting. So we ended up accepting the fight. I felt lots of pressure in getting the job done, and I'm happy that I did get it done. But in that fight, I did what was possible. I wasn't healthy. I wasn't feeling well. I really did what I was able to do, you know. So it was far from an ideal performance. In the 3rd round, for example, I felt lots of stomach pain, so I needed to slow down a little bit. But yeah, it was a good job, but far from the potential that I know that I have. Okay, wow. I mean, that to me, you know, makes it even more impressive, right? So from your aspect though, does that make you feel maybe a little bit better that at least you were able to go in there and beat, you know, one of the best featherweights in the world with, you know, not feeling as good as you know you can be, especially, you know, physically feeling and all that? Does that make it a little bit, you know, of a better win in your mind? Saber de tudo isso torna para mim só mais impressionante a sua vitória. Isso te deixa confiante, saber que você consegue vencer contra uma das melhores lutadoras do peso pena num dia em que você está se sentindo ainda mal? Muito. No dia que eu acordei para a luta, no sábado de manhã, eu não cheguei a falar com a equipe, com ninguém. Porque isso é algo assim, se você não está bem, mas você vai lutar ali, né? No caso, eu estava sentindo umas fincadas nos órgãos. Eu sabia que tinha sido pelos 2 cortes de peso seguido.
E eu só pensei assim, cara, eu vou ter que ir lá e vencer do jeito que eu tô aqui hoje. O único que sabia era meu esposo, porque ele viu, inclusive, durante o aquecimento, eu dando alguns tapas na região do abdômen para dar uma aquecida no órgão, nos órgãos, para ver se dava uma amenizada. E no final da luta, mas eu não cheguei a falar com ele. Ele chegou a me perguntar algumas vezes: está sentindo bem? Está sentindo alguma coisa? E eu falava: não, não estou não. Para não entrar também na minha cabeça essa sensação de, poxa, não estou muito bem. E depois da luta, aí sim, ele veio e me perguntou o que estava sentindo, e eu falei com ele, falei, não, estava sentindo um pouco de incômodo. No último round eu senti, assim, no final do terceiro round eu comecei a sentir a respiração começou a ficar ruim, e eu comecei a sentir um pouco a dor, então eu tive que segurar, porque estava arriscado, talvez eu tomar um golpe ali e de fato perder a luta. Mas assim, eu fiz ali, não sei se eu acredito talvez que se eu tivesse 100% eu teria pressionado Felícia um pouco mais, batido nela um pouco mais, né, machucado ela um pouco mais, sem esse receio tão grande que eu estava de não aguentar os 3 rounds, né? Porque eu entrei sabendo que eu não estava na minha melhor forma física, então você entra com um pouco no pé, no freio, para não correr o risco de não aguentar os 3 rounds. Yeah, that makes me a lot more confident. On fight day, Saturday morning, I didn't tell anyone that, but I was feeling a sort of stabbing sensation in my stomach. The only person who kind of knew was my husband. He saw me punching and massaging my stomach so I could kind of warm up my organs. But he would ask me what was going on, and I didn't tell him anything. After the fight, I told him about it. I told him that I was feeling a pain in my stomach in the third round, in the middle of the third round, and that I felt that I needed to slow down because I felt that I was worried if getting punched in my midsection, maybe not making it until the end of the fight. So yeah, I really had to slow down the fight. I wasn't able to give it my all. And knowing that makes me a lot more confident, you know, knowing that at that performance, if I had been better, I would have been able to maybe probably finish it because I would have been able to go a lot stronger against her. Yeah, I mean, wow, that's pretty crazy, and I just commend you for being able to get through that and still look so good and hit it very well. Had no idea that there was anything wrong like that, and it's interesting, Norma, because obviously getting ready for this big Holly Holm fight now, which congratulations on getting that as well. But when we caught up last time, it was before you were supposed to fight Bea Malecki still, and you were saying how you want to climb through the 135-pound ranks, and then even after the Spencer win, you said that still want to go back to 135 and work your way through the division. But now are you thinking to stay with 145 just so you don't have to potentially put your body through anything like that again? Bom, parabéns por ter superado isso e ter conseguido aparecer para lutar, né? Sem nem falar sobre performance que foi tão boa. E agora você conseguiu a luta com Holly Holmes, parabéns para isso. Eu lembro de quando você estava marcada para lutar contra a Bea Malecki e depois você lutou contra a Spencer e você me disse que estava pensando em voltar para 135. E agora eu queria te perguntar, você está pensando em... Você vai ter essa luta no peso pena, né? Você está pensando em ficar no peso pena mesmo? Ou para evitar essa classe de peso tão difícil para o peso galo? Ou a ideia é voltar em algum momento para o peso galo? Então, muito complexo isso, né? Essa troca de divisão está sendo um problema muito grande para mim. Por quê? A primeira, a gente, né, o UFC, o Instituto de Performance me avaliou e falou, olha, vamos ficar na 145, porque para você vai ser muito difícil bater a divisão de baixo. Eu estava muito mais forte do que as meninas da divisão de baixo, teria que perder muita massa, e isso poderia ser algo longo, poderia me atrapalhar, então eles pediram para ficar na 145. O UFC concordou, tentou achar uma adversária na divisão de cima, não encontrou ninguém, me mandaram descer. E nisso nós começamos de novo o processo de descida de peso. Basicamente,
cortaram, né, a proteína, os treinos de força, muito aeróbico, e mesmo assim a minha massa não estava cedendo. Então a gente estava ali, né, a um prazo longo, o UFC pedindo que eu lutasse em outubro, o PI um pouco receoso ainda de eu não chegar tão bem para bater o peso, e aí estava nesse alvoroço e eu querendo lutar, né, pedindo, né, para que eles se resolvessem ali para que a gente conseguisse lutar. Aí o Mick, né, que é o manager do UFC, perguntou se ele poderia oferecer a luta para a Holly, porque possivelmente a Holly aceitaria. É um atleta que, pelo que ele falou, geralmente aceita as lutas que mandam para ela. E ela também está voltando, tem um ano que está parada, então poderia ser bom para ela lutar na divisão de cima. E a gente topou imediatamente, e aí eles mandaram para a Holly aceitou. O que eu vejo, assim, eu realmente gostaria que a divisão de 145 permanecesse, para que eu pudesse ficar nela e não ter esse sacrifício tão grande de descer para a divisão de baixo. Porém, eu acho que assim, a gente tem dois lados. Ou eu venço a Holly, luto pelo título contra a Amanda e dou um ar para a divisão, ou se eu possivelmente vou ter que descer, porque não vai ter mais ninguém para lutar na divisão de cima, e a divisão de cima morre. Então, é isso. Eu realmente, para mim, não tenho problema. Já fiquei disponível tanto para o Instituto quanto para o UFC de falar, olha, se fosse 135, se fosse 145, eu vou fazer o que tiver que fazer para trabalhar em qualquer uma das duas. Mas a gente fica aí nessa expectativa de... para mim está sendo assim, às vezes uma semana eles me mandam falando, olha, você vai descer. E na outra semana eles me mandam, olha, você arrumou alguém. Então tá assim, e eu tô nesse meio aqui, para onde eles mandar eu vou, e eu vou lutar com quem o UFC pedir. Well, that's a really complex subject. It's actually a very difficult subject for me because, well, at first I went to the UFC and I told them that I wanted to fight at featherweight. Because if I'd go to bantamweight, I'd need to lose a lot of weight, a lot of muscle. And they ended up accepting that. So they tried to find an opponent for me. They said they couldn't find one. And so they told me to go down a weight class. So we began the process of going back down. I did a very difficult diet, cut proteins, but still it was really difficult to get the pounds down. After a while, Mick asked me if I would accept a fight against Holly Holm. He said that she normally accepts fights against opponent, and that she had been out for around a year, that it probably could be good for her to go up a weight class. And so we accepted it right away. They sent her the offer and she accepted it too. Well, the way things work for me is I would really like featherweight to continue existing, so I wouldn't have to sacrifice my body to make it to bantamweight. And the way I see it, things can go two ways. Or I win against Holly and I have a fight against the man and I win that fight and I bring a new air and a new feeling to the division. Or I'll lose and the division will probably die. Honestly, I don't really mind in what division I am put. I'll do whatever it takes in both divisions, and I made that very clear to the UFC. But the way it seems to me is that every other week they tell me something different, go up a weight class, build muscle mass, then we can't fight an opponent, so go down a weight class, and then it's difficult for my body, so go back up a weight class. So it's just a little bit difficult, but I'm going to fight and I'm going to win. And that's the most important thing. Yeah, definitely. And, surely a little bit of a frustrating situation to be in with featherweight and still needing people to fill it up a little bit. But at least, hey, you're able to stay active here and get this big fight with Holly. And just as for it, she's been around for, forever now. So you've had plenty of time to watch her career, I'm sure, and then studying her now. Just what do you think about getting to go up against her and how your guys' styles kind of clash together? Nossa, parece bem frustrante mesmo, né? Mas o que me parece bom de tudo isso é que você está ficando ativa, né? Eles já te deram outra luta, te deram luta contra o Holly Holm, que eu não adorei tanto, né? Eu imagino que você
deve ter acompanhado a carreira dela até agora. E eu queria te perguntar, o que você acha dela como oponente? O que você acha dessa combinação de luta de você contra ela? Você está feliz com essa luta que vem a seguir? Muito, muito. Eu sempre acompanhei Holly, né? Então, a gente fala que assim, você tem que treinar até que seus ídolos se tornem seus adversários, e isso está acontecendo, porque eu sou fã da Holly, então para mim vai ser uma honra gigantesca. E a Holly tem um estilo muito dela, assim, então a gente fala que assim, é uma atleta fácil de ler e difícil de parar, porque ela tem um jogo que não é tão difícil de ler, porém é difícil combater o jogo dela, porque ela faz muito bem feito, né? Então, isso me empolga. Lutas difíceis me empolgam, porque exige mais de mim, exige mais do meu cérebro. Eu passo o dia pensando como, e se acontecer aquela posição, e se ela fizer isso, eu assisto muito a luta da pessoa, eu falo, não, tá, mas eu tenho que ter um antídoto para aquele, né, para aquele veneno daquela pessoa. E isso me força a trabalhar muito, assim, tanto mentalmente quanto fisicamente. E eu gosto. Realmente é algo que me empolga todos os dias. Eu levanto da cama todo dia empolgado, tipo assim, poxa, hoje eu vou trabalhar mais um pouquinho para vencer aquela pessoa. Então isso é algo que realmente me deixa bem animada. I'm very glad with this matchup. There's this saying that I like to think about, which is, we need to train until your idols become your opponents. And that's exactly the case here with Holly Holm. She has a very unique fighting style. And me and my coaches like to say that she is easy to read, but difficult to stop. And that really excites me. I like challenging matchups. I think that she's really, really strong. She's powerful. When I think about this matchup, I wonder all the time, what's going to happen? What would I do if she puts me in a certain position? And that makes me want to be a better fighter. That makes me want to challenge myself and think about the possible solutions of how to get out of those situations. I wake up in the morning and I think of what I can do to become a better fighter that day. Yeah, and are you typically a fighter who likes to game plan for specific opponents, or do you put most of the focus on yourself? Because I know some people like to balance it or lean heavily towards one of those directions, but which kind of way are you in terms of game planning? Você é daquela tipo de lutadora que gosta de fazer plano de luta, qual vai ser a abordagem que você vai tomar para a luta, ou você prefere treinar e na hora da luta ver o que acontece e seguir esse feeling? A gente desenha tudo. Eu sou muito chata com relação a treino, inclusive. Eu desenho tudo que possa acontecer dentro da luta. A gente monta uma estratégia de acordo com o que a pessoa anda. A gente analisa a luta de quando a pessoa começou e da última luta dela, porque existem manias que as pessoas trazem, suas manias, que ela pode segurar ali nos 2 primeiros minutos de luta, mas a partir do terceiro minuto ou do segundo round a pessoa volta para sua zona de conforto. Então a gente tem essa mania de estudar as coisas das pessoas para poder pegar na falha. Por exemplo, sei lá, a pessoa às vezes tem o hábito de ficar baixando uma guarda. Uma hora ou outra ela vai abaixar aquela guarda e você joga em cima daquilo ali. Você já visualizou isso. Então eu tenho isso, eu gosto de lutar assim. Não gosto de ser uma atleta com um jogo único, tanto que nas minhas lutas, em cada uma delas eu trouxe um jogo diferente. Contra a Megan, eu joguei para frente, joguei para dentro, porque ela era uma atleta grande, a gente não podia dar espaço. Contra Ashley, a gente jogou movimentando, com estratégias, golpeando ela, cercando, batendo, e deixando ela errar os botes de queda dela. E contra a Felícia a gente jogou basicamente no contragolpe. Né? A gente sabia que não estava 100% e que a Felícia era uma atleta que estava esperando para tentar derrubar. Então a gente jogou basicamente no contragolpe. Então eu gosto de moldar de acordo com a luta. Tenho qualidade para isso. Sou uma atleta que joga nas duas bases. Tenho um bom jiu-jitsu, um bom grappling, uma boa trocação. Então a gente tem essa versatilidade de se moldar de acordo com o adversário.
Yeah, we sketch absolutely everything out before the fight. We draw out scenarios of what could possibly happen and think of what we would do in those scenarios. We think of what happens in the first round and then the second round and the third round. We think about habits that appear in the second minute, but that could possibly go back into their normal ways in the third minute. For example, if someone lets down their guard after a certain while, what to do in that situation. So we really think about everything. Um, and also, I don't like to be the same fighter. You know, I like to change my styles. When I was fighting against Megan, the idea was to go forward, strong, and always go strongly against her strength. Against Ashley, my focus was on movement, on being quick, and to avoid the takedowns. And with Felicia, my focus was on counter striking. We knew that she'd try to take me down, and I was constantly ready to counter strike her when she tried to do that. So I like I like to plan according to the fight that comes ahead of me, you know. I'm really good at jiu-jitsu, at grappling, at striking. So whatever I need to prepare for a certain opponent, I'm gonna do it and I'm gonna have a plan behind it. Yeah, never bad to have a plan. That is for sure. But obviously, Norma, MMA is both a very mental and physical sport, and there's always the debate of which it is more of. Do you feel that MMA is more of a mental game than physical overall? Nunca é ruim ter um plano, né? Eu penso, pelo menos. E alguns lutadores me falam que lutar é uma mistura do mental e do físico, né? Você concorda com isso? E você acha que é o que? É mais mental ou mais físico? Não tem como falar qual que é mais, porque eu acho que os dois têm que estar em sintonia. A sua parte física tem que estar bem, para que você consiga executar o que sua mente coordena, e sua mente tem que estar bem para que você não entre ali, às vezes, num estado de frustração durante, né, a luta, ou de excitação demais também, que também pode te prejudicar. Acho que assim, a minha luta contra a Megan foi, para mim, um ponto claro, porque eu perdi exatamente porque eu queria fazer muito, no momento em que você tem que ter calma. Então, foi aonde eu vi que a parte mental fazia muito a interação com a luta, e foi onde eu fui procurar um médico para que me ajudasse, né? Um doutor Jairo, que é o meu psicólogo, e a gente foi conversar e ajustar, porque eu me cobrava durante o round, eu ganhando o round, eu ficava pondo na minha cabeça que eu tinha que fazer mais, que eu tinha que fazer mais. Então, isso também consumiu minha energia dentro da luta. Então, obviamente, a gente precisa estar com os dois alinhados, e de acordo com o que você vai lutando, você vai amadurecendo, você vai se conhecendo, você vai conseguindo encaixar o físico e o mental de uma forma em que, a hora que os dois estiverem no auge, você de fato vai ser possivelmente um campeão dominante. E eu vejo muito, é até engraçado, porque eu vejo muito atleta entrando com muito medo de lutar. Tem atletas que realmente têm medo de lutar, mas mesmo assim lutam. Esses atletas eu acho muito difícil deles serem campeões, porque eles entram dentro da luta como se fosse já um grande sacrifício. Então, possivelmente, eles talvez nunca vão ser assim os grandes campeões das divisões. For me, it's difficult to say which one is more important than the other. Both mental and physical aspects, you need to be in harmony in fighting. It's really important for you to have your head straight, because it's important for you not to get frustrated in a fight or maybe too excited. With the fight with Megan, it's very clear for me why I lost. I simply wanted to do too much, and the mental side got to me. I looked for help, and now I'm doing therapy with my psychologist to avoid thoughts that I was having at the end of the round of, for example, always wanting to do more and needing to do more than I had done. So it's really important for both sides. It's important for you to develop yourself technically, but also always keeping the mental side in check. And there are some athletes who always fear fighting. They're fighters, they fight and they continue fighting, but every time before they enter the octagon,
it's almost as if it was already a sacrifice to begin fighting. Those are fighters who I think will never become champions. They might become great fighters, but as they're always afraid of it, and as it's always a sacrifice, I think it'll be difficult for them to become champions. It's definitely a very complex game that you guys play overall when it comes to mental or physical, all that stuff. So much goes into it, right? So it's very fascinating. And you know, sticking along those kind of lines, Norma, with this Holly fight, being that she is such a big name and a former champion and all that kind of thing, does it? I mean, I know it's still early and it's not, still have a ways to go until it happens, but do you feel maybe pressure to do even better because of the name and who you're up against? And is this fight a main event even? Because if it is, like, then you have 2 more rounds and more spotlight on you. Just how do you feel about that whole situation? Nossa, de fato, o jogo da luta é um jogo muito complexo, né? E nessa luta da Holly, você, por ela ser uma lutadora famosa, conhecida, você sente ainda um pouco mais de pressão para fazer mais do que você já fez antes, para mostrar mais de si do que antes? E eu não sei, vai ser um evento principal? Porque caso sim, você tem mais 2 rounds aí, né? Então, mais 2 rounds para mostrar mais da sua habilidade. Pelo contrário, assim, quando você luta contra um atleta do nível da Holly, eu acho que a pressão não fica comigo, por mais que eu sou muito exigente, né? Eu nunca quero dar, vamos dizer, a responsabilidade da luta para ninguém, mas a gente sabe que quando você luta contra um atleta muito duro, a pressão é menor, a pressão da vitória é menor. Por quê? Se você luta contra um atleta fraco, que você considera fraco, e você perde, você se sente mal, porque você perdeu para um atleta que você não julgava ser muito duro. Então, se você luta contra um atleta duro, você fica empolgado, porque é uma luta dura, obviamente preocupado com as armas que essa pessoa tem, porém com aquela sensação de tipo assim, cara, se a gente fizer 3 rounds de briga ali dentro e for uma luta doida demais, você já tá feliz, porque você sabe que é um adversário duro. Então é isso que é importante, assim. Eu acho que isso tira muito peso quando você luta contra um atleta tão renomado, né? Tão conhecido. E qual foi a outra pergunta? A questão se vai ser a luta principal, não vai ser. Pelo menos até então não falaram nada de ser a luta principal. O PI está trabalhando muito essa parte comigo. Eu nunca tinha feito um trabalho de gás tão intenso, né? De VO2, de recuperação. E o PI pegou essa parte, porque nas outras eu já estava muito forte, já tem bons reflexos, então o PI focou muito nessa parte de recuperação, né, de ter um gás mesmo ali dos rounds. Então já tem 5 meses que eu estou fazendo esse treino com eles. Sinto assim uma melhora gigantesca na academia. Eu faço 5 rounds sem abrir a boca, então isso está sendo muito positivo, sem demonstrar cansaço, sem nem precisar sentar entre os rounds mais. Então, eu também estou empolgada para mostrar isso, né? Que a Holly é um atleta com muito gás, então eu acho que vai ser uma luta que vai me exigir muito e eu me sinto bem para isso. Então, empolgada. Mas até então, uma luta de 3 rounds não tem previsão para ser uma luta de 5. Eu acho que não tem a luta principal da noite ainda. Pode ser que a nossa luta suba, pode, se por algum motivo aí for decidido assim, mas até então é uma luta de 3 rounds. I think it's much the contrary, actually. The pressure isn't really on me, right? Don't get me wrong. I'm very demanding of myself and I always require to be better than I was before. But let's think about something. If you lose against a fighter who you think is bad, then you think that you suck because you lost against a person who you didn't respect. But if you fight against a tough fighter who you really admire, you can think, well, I might not win the fight, but if I go 3 rounds and it's awesome, that's already that's already something to cheer, right?
And so yeah, I don't really feel that much pressure, to be honest. And about the main event part, from what I know, it's not the main event. And that's something that I've been training a lot with the PI. They've been helping me a lot with my conditioning, on helping me recover. I had never trained that way of really focusing on my oxygen and how to keep that in check. But now I've been training that a lot, and I've been able to do 5 rounds very easily. I can do 3 rounds without even opening my mouth or having to sit down between the rounds. So that's really cool. And from what I know, they don't have a main event for that day yet. So it's going to be a 3-round fight from what I imagine. But also, if they need us to be the main event and turn it into 5 rounds, that won't be a problem at all. Yeah, well, that's all very good to hear. You know, sounds like things are going well early on, and I look forward to that fight very much, Norma. Of course, it's going to be a good one. But yeah, I will leave you with 2 last things here. Always great getting to catch up with you. And you know, I know you're a big anime fan, so I got to ask you, what animes have you been watching lately? Got to know. Nossa, estou bem animado agora com essa luta. Vamos ver o que vai dar. Te desejo tudo melhor e quero te fazer mais 2 perguntas para você. Eu sei que você é um fã grande de anime, então eu queria te perguntar, que anime você tem visto ultimamente? Bom, na verdade, bom, primeiro quer dizer que eu também estou muito empolgada com essa luta. Realmente, eu acho que está sendo o camp mais, vamos dizer assim, a oportunidade de um camp mais tranquilo e mais confiável. Então, eu estou bem feliz e empolgada. Sobre os animes, eu não estou vendo nenhum agora. Não estou conseguindo ver, não estou tendo tempo, porque a gente também trabalha aqui, né? Às vezes eu chego dos treinos, a gente vai rodar, vai fazer entregas para tentar sustentar aqui, porque não é fácil. Então, eu não estou tendo muito tempo. Às vezes eu tenho poucas horas em casa, eu só chego, durmo, descanso, assim, felizmente, vou ter que esperar minhas férias. Well, I'm actually really excited for this fight too. I'm really happy I'm going to fight against Holly Holm, and I've been having a great camp. I feel that I'm going to be very prepared for it. And I haven't been watching anything lately, to be honest. Besides training, we also work. So when we get home from training, sometimes we do some deliveries to make ends meet. So yeah, I haven't been watching too much anime. I think I'm gonna have to wait for my vacation to be able to get back to doing that. Of course, gotta do what you gotta do. Put in the work so you can enjoy the little things, right? So it makes sense there. But all right, last thing I'll leave you with, Norma. I forgot to ask last time, and I don't know how I did. I always make sure I ask about the nicknames, but I got to know the story behind the Immortal. How you got this nickname? Who gave it to you? What's the origin of the nickname? Tem que trabalhar para depois se divertir, né? Infelizmente as coisas são assim. E eu sempre gosto de perguntar, não acredito como que eu esqueci de ter te perguntado isso da última vez, que é sobre o seu apelido. Como é que você conseguiu o seu apelido de A Imortal? Então, esse apelido veio por uma tatuagem que eu tenho uma fênix, sempre gostei, que vem dos desenhos, que era o Ikki, do Cavaleiro do Zodíaco, que era a fênix. Eu sempre achei o jeito do Ikki muito legal, e aí eu gostava muito, né? Sempre fui uma fã da fênix, e eu desenhei, né? Tatuei a fênix no corpo, e durante uma luta minha, o announcer, né, que estava lá no dia, me apresentou, ele já me conhecia, assim, né, a gente já tinha se visto em alguns eventos, ele sabia da tatuagem e ele me anunciou, assim, como a Norma, a Imortal, e aí pegou, né, a galera começou a anunciar como Imortal e ficou, e é um apelido que eu gosto porque exatamente representa o que eu mais gostava, né, e dos Cavaleiros dos Zodíacos, o que eu mais era fã, que é o Ikki. Então, antes de eu traduzir, eu só vou perguntar para ele se ele sabe a tradução de Cavaleiros do Zodíaco, porque eu não tenho ideia de como traduzir isso, tá bom?
Tá So, bom. Trick, before I translate it, I just want to know, do you know the translation of a series like Zodiac Nights, something like that? Do you know the name of the series? Uh, it sounds familiar, but I don't think so. Oh my God, now we're going to translate this if I don't know the name. Okay, I'm going to say it in Portuguese, okay? The All name right, of fair the enough. series, because I have no idea That what works. it That is in works. English. Okay. So actually the name, so actually the nickname came from a tattoo that I have, which is of a phoenix. Phoenix is a character called Wick in a series called Cavaleiros do Zodíaco, Mhm. and it's one of my favorite characters in the series. So I tattooed it on myself. And before one of my first fights that I had, the announcer knew of my tattoo. He asked me a little bit about it. And when he was going to present me, he ended up saying Norma the Immortal. And it stuck, you know, I like it because of the drawing, also because of the series. So it's something that I enjoy and that I decided to keep. All right. Yeah, very cool indeed. And great tattoos as well. So it all comes together with working out. I love to hear those kind of stories. So awesome. Awesome, Norma. And this was awesome getting to talk with you always. And just big thank you for taking time. Big obrigado. And hope things go well, with the move in Vegas, and enjoy your time living there. I know it's very hot, and wish you the best of luck with the rest of training camp, all that stuff, and the fight itself. Can't wait to see it. Just thank you so much for taking the time, and I'm sure we'll catch up again soon. But until then, take care and enjoy the sunny Vegas weather while it's still around. Muito obrigado, Norma. Foi muito bom te entrevistar de novo. Te desejo tudo de bom para a sua luta que vem a seguir. E eu fico muito das tatuagens. As suas tatuagens são incríveis. E acho que mais ou menos isso. Até a próxima vez que a gente se vê. Tá bom, eu agradeço a todos. E é isso aí, vamos esperar um show. Quem sabe depois da luta, e principalmente com a vitória, a gente faz uma live de novo para comentar sobre. E é isso, agradeço a galera aí, agradeço a oportunidade. Yeah, thank you so much. Who knows, maybe after the fight that I win, we have another interview or a live to talk about the experience and how that was. Thank you so much for the opportunity, and we'll see each other soon again. Oh hey, you made it to the end. Thanks for watching, really appreciate it. If you like this video and want to see more like it, give it a like and maybe subscribe if you haven't already. Until then, we'll see you next time.